No país onde o povo passa fome, enfrenta filas para ser atendido no SUS, aposentados são roubados e as contas públicas explodem nas alturas, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, resolve gastar 3 milhões de reais com mordomias palacianas e o governo Lula, em vez de frear abusos, está ocupado demais, correndo até Washington para tentar blindar Alexandre de Moraes de sanções internacionais. Enquanto isso, os Estados Unidos apertam o cerco, a China se move nas sombras, o Irã promete retaliação e o Brasil ainda acha que pode ficar em cima do muro. Mas o tempo da neutralidade acabou e a conta está chegando. O Mundial Telenotícias começa logo depois do recado de nosso apoiador e o produto dele é realmente muito bom e serve para acabar com aquelas dores incômodas, chatas pelo corpo inteiro. Se liga aí que a gente já volta. Até já. Meu nome é Rosângela Narciso, quero deixar aqui o meu relato que eu estou fazendo uso do articular. Este medicamento, louvo a Deus, porque está fazendo um efeito positivo no meu organismo dentro daquilo que eu desejava. Graças a Deus, estou sendo bem-sucedida com o uso deste medicamento. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular que vem transformando vidas, né? Eu quero aproveitar para mandar um abraço aqui pro Pedro Fonseca, que é morador lá de Goiânia, setor marista. Um grande abraço para você. Ligou, fez o pedido para a família inteira. Já tem 3 pessoas da família que estão usando, estão sentindo muito bem e ele mandou mensagem, pediu aqui um agradecimento. Então, um grande abraço aí a vocês todos e parabéns por ter escolhido a sua saúde em primeiro lugar. E é isso que acontece com quem usa o articular, que tem resultado imediato. Assim como esse depoimento que você acabou de ouvir, você também vai ter resultado rápido, porque, gente, quem tem dor tem pressa. A dor, ela nos desanima. A dor, ela deixa a gente para baixo. A dor, ela impede a gente de fazer as tarefas diárias. E é muito ruim trabalhar sofrendo com dor, não é verdade? A produtividade não é a mesma, o ânimo não é o mesmo, o estado de espírito não é o mesmo, então não dá para conviver com a dor. Se você tem dor, você precisa conhecer o articular, que é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Não é exagero, tá, gente? Ele dá resultado tão rápido assim, por quê? Porque ele tem uma fórmula nobre, uma fórmula premium, que reúne todas as propriedades que são indicadas por reumatologistas e por ortopedistas também. Olha só, ele é rico em condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e ele tem o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Eu vou dar um exemplo bem claro. Hoje, por exemplo, um jogador de futebol, ele se lesiona, o departamento médico, ao invés de fazer a cirurgia, faz essa infiltração, faz essa aplicação do ácido hialurônico, o enxerto, para quê? Para que não precise realizar a operação, colocar a prótese, fazer a cirurgia. E aí o resultado é muito mais rápido. O que demoraria meses ou anos, resolve em semanas. É muito mais simples, é muito mais eficaz você fazer um tratamento com ácido hialurônico do que ter que passar por uma cirurgia para ter pós-operatório, para ter rejeição. Não dá. Quem tem dor tem pressa e não pode perder tempo. E o articular, que ele tem essa função. Ele vai acabar com a sua dor na primeira semana de uso. Seja ela causada pela artrite, ou pela artrose, ou pela fibromialgia, ou você que tem aquela dor generalizada, você que tem inflamação, inchaço no corpo, aquela queimação nas pernas, varizes, esse produto é maravilhoso. E aproveita hoje, porque hoje nós estamos com uma campanha imperdível. É final do mês, né? E quando chega o final do mês a gente faz o seguinte. Hoje tem mega promoção, até acabar o estoque. Eu tenho aqui 1.200 kits montados. Para os 1.200 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80%. É só você ligar. 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391.
ligação gratuita. Esse telefone também tem um WhatsApp, também tem a opção do QR Code. Você apontando a câmera do seu celular, você é atendido por um especialista que vai te acompanhar. Não é só vender, não. Vai acompanhar o seu tratamento para que você tenha de fato o resultado que você precisa, para você poder também contar aqui com a gente o seu depoimento. Então, gente, não fique sofrendo com a dor sabendo que existe um produto que resolve e resolve rápido. Articular, que é o nome, você vai ligar agora nesse telefone 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, que são pomadas de extrema eficácia. Junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder massagear o local da inflamação e ter um resultado mais rápido. E ainda ganha um robô aspirador, aquele robô inteligente que vai limpar toda a sua casa para você, o seu escritório. É muito bacana. Ligou, ganhou tudo isso e o melhor, o pagamento é só pro mês de julho. Então, ligue agora e peça Articular. Que telefone? 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Enquanto o Brasil se afunda nas contas públicas, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, resolveu gastar 3 milhões de reais, sabe com quê? Com luxo doméstico. Isso mesmo, o presidente do Senado vai torrar dinheiro do pagador de impostos para manter uma equipe digna de Palácio Real dentro da residência oficial. Serão contratados cozinheiros, ajudantes de cozinha, chefe de cozinha, lavadores de carros, passadores de roupa, arrumadores, garçons e até chaveiros. Isso mesmo, chaveiros. Tudo para o conforto pessoal do senador. O contrato milionário tem validade de 1 ano e é bancado pelo Senado Federal, que, ao que parece, perdeu completamente a noção do que seja serviço público. A desculpa é sempre a mesma, a de garantir a continuidade das atividades administrativas. Um eufemismo vergonhoso para esconder o fato de que o cidadão brasileiro está pagando para que Davi Alcolumbre tenha mordomia à vontade, como se fosse um rei em pleno século XXI. E o escárnio não para por aí. Dias atrás, o Senado também autorizou o aluguel de uma frota de veículos de luxo no valor de 80 milhões de reais, incluindo quase 80 SUVs Chevrolet Equinox pretas e uma minivan para transportar senadores com o requinte que eles acham que merecem. Tudo isso enquanto o brasileiro comum mal consegue pegar um ônibus decente ou ser atendido em um hospital público. É a elite política mostrando sem pudor algum que vive no mundo paralelo, onde a crise econômica não existe, a responsabilidade fiscal é piada e o dinheiro público serve para bancar conforto, status e vaidade. Davi Alcolumbre, que já tem histórico de blindagens políticas e negociatas de bastidor, agora se coloca no centro de mais um escândalo moral. Gastar milhões de reais com criados de luxo, enquanto o país desmorona ao redor. É o tipo de notícia que deveria revoltar qualquer cidadão minimamente consciente. Não é só desperdício, é afronta. E o mais revoltante é que tudo está dentro da legalidade, como eles gostam de dizer. Porque no Brasil da velha política, imoralidade raramente é crime, mas sempre é um abuso. E o governo Lula perdeu qualquer noção de vergonha diplomática. Após os Estados Unidos cogitarem aplicar sanções contra o ministro do Supremo por abusos evidentes contra a liberdade de expressão no Brasil, o Planalto, em vez de refletir sobre os excessos, o que fez? Correu para Washington, nos Estados Unidos, na tentativa de salvar a reputação de um judiciário que já virou piada fora do país. A diplomacia brasileira, que deveria defender os interesses do povo, foi reduzida a um balcão de pedidos para blindar o ministro relator da responsabilização internacional. Quem age como ditadura precisa ser tratado como tal.
E os Estados Unidos, com razão, estão observando o que o tribunal brasileiro vem fazendo. Censura prévia, perseguição política, prisões arbitrárias, bloqueios de perfis e alianças obscuras com o executivo. A ameaça de sanções por parte de autoridades americanas, como o secretário de Estado Marco Rubio, não é interferência, como o Itamaraty tenta pintar. É reação legítima de quem assiste de fora a corrosão das liberdades no Brasil. E se o Brasil não tem coragem de enfrentar os seus próprios problemas, que muitos deles estão vestidos de toga, que ao menos não tente barrar quem está disposto a fazê-lo. O governo americano tem certeza do que está fazendo e acredita ter acertado em cheio ao considerar a aplicação da lei global Magnitsky usada contra regimes autoritários e corruptos. E se algum ministro da mais alta corte brasileira se enquadra nessa categoria, vai ter que arcar com as consequências. O que os Estados Unidos estão fazendo agora é defender valores universais e não proteger aliados políticos como o governo brasileiro tem feito. A defesa incondicional do ministro relator, feita pelo Palácio do Planalto, mostra uma verdade bem incômoda. Quem defende censura não teme a injustiça, teme a liberdade. A tentativa de Lula de limpar a barra do ministro relator junto à diplomacia americana só reforça o que todos já sabem. O governo brasileiro não suporta o contraditório. Querem calar redes sociais, manipular o debate público e agora impedir até que potências internacionais denunciem os abusos cometidos dentro do país. Mas com os Estados Unidos o buraco é bem mais embaixo. E é bom que saibam disso. A era da impunidade institucionalizada no Brasil está chamando a atenção lá fora. Todo mundo já sabe muito bem como a banda toca por aqui. E isso pode, finalmente, começar a ter um preço alto para se pagar. Muito alto. E enquanto a diplomacia vai de pires na mão atrás de Washington, o governo brasileiro, por meio da ministra Gleisi Hoffmann, declara internamente que o país não vai se submeter às ameaças internacionais, se referindo às possíveis sanções dos Estados Unidos contra o ministro relator. Essa afirmação surge em meio à investigação sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, acusado de buscar apoio internacional para pressionar autoridades brasileiras. No entanto, é necessário questionar se essa postura do governo é, de fato, uma defesa legítima da soberania nacional ou apenas uma tentativa de blindar aliados políticos. O que você acha? A retórica adotada pode ser interpretada como uma estratégia para desviar a atenção de questões internas e evitar, assim, críticas ao sistema judiciário brasileiro. Vale destacar aqui o que foi dito pelo jurista André Marcília a respeito desse novo assunto. Ele enumera 6 justificativas que desmontam por completo os argumentos construídos com base nas narrativas do sistema e de seus aliados, principalmente nessa história de inquérito contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Vamos às considerações. Número 1. Moraes, como uma das autoridades a serem punidas pelas sanções, não pode ser o relator deste caso, pois sua suspeição por interesse no resultado do processo é óbvia. Número 2. As sanções a Moraes não interferem em suas decisões judiciais, porque mesmo punido, ele poderá seguir julgando como desejar os seus casos. Já uma condenação de Eduardo Bolsonaro, no entanto, poderia impedi-lo de seguir exercendo suas funções legislativas. Portanto, a medida da PGR fere a imunidade parlamentar, a autonomia do legislativo e a soberania do país. A Magnitsky, não. Número 3. As sanções dos Estados Unidos não seriam ao país, ao Brasil, mas à pessoa específica do ministro. Moraes não é a pátria.
Logo, não é possível dizer que a punição dele seria um crime de lesa pátria. Número 4. Se pleitear punição de ministro for crime, pedido de impeachment de ministro, previsto na Constituição, também será crime. Logo, a Constituição Federal seria criminosa. Número 5. Se buscar ajuda externa para punir abusos de autoridades nacionais fosse crime, recorrer à Corte Interamericana e ao Tribunal Penal Internacional seriam crimes também. E por último, número 6. Se pedir auxílio externo para problemas nacionais for crime, o presidente da República ter pedido auxílio à China para regulação de redes sociais no Brasil também deve ser considerado ilícito. E é verdade, porque essa prática é proibida na Constituição brasileira. Passar por cima da Constituição é crime, crime grave, e, no caso, pode ser passivo de perda de mandato. Enquanto isso, os Estados Unidos, ao considerarem sanções contra autoridades brasileiras, demonstram preocupação com possíveis violações de direitos e liberdades fundamentais. Essa atitude pode ser vista como um esforço para apoiar a democracia e os direitos humanos em nível global. Isso sim. Portanto, é crucial analisar as ações do governo brasileiro com ceticismo, questionando se estão realmente alinhadas com os princípios democráticos ou se servem a interesses políticos específicos. A transparência e o respeito às instituições são essenciais para a manutenção de uma democracia saudável e verdadeira. Vamos falar agora com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Olá, Gerson, seja muito bem-vindo ao nosso programa, espero que esteja tudo bem por aí. Você tem alguma informação de como está sendo vista essa iniciativa do governo brasileiro em tentar evitar que o ministro relator seja sancionado? Seja bem-vindo, Gerson. Boa tarde, Paulo. Boa tarde à nossa audiência. Estava com saudade de vocês. Ontem foi o Memorial Day aqui nos Estados Unidos, que eu digo para vocês que é uma data que me deixa muito emocionado pela deferência, respeito que o povo americano tem pelos seus militares. É uma data em que aqueles que tombaram em combate defendendo os valores, a liberdade nos Estados Unidos, são reverenciados. E o que me deixa emocionado, Paulo, é que todos os anos, quando eu vou à igreja nesse final de semana do Memorial Day, é solicitado que os militares se fiquem de pé para que seja feita uma homenagem, e todas as vezes, mesmo as pessoas sabendo que eu sou um militar brasileiro, as pessoas vêm, agradecem o meu serviço. Vários conhecem a experiência que eu tive de, no terremoto do Haiti, operar com o exército americano. Estivemos lado a lado ali durante 10 meses trabalhando, e eu posso te dizer que é emocionante. Então agradeço aí as mensagens do pessoal que sentiu a minha falta ontem, meu dia normal aqui no Mundial Telenotícias, mas eu estava no feriado que você conhece bem, é um feriado muito tradicional aqui nos Estados Unidos, Paulo. Vamos lá, vou o comentário, e eu vou te dizer o seguinte, Paulo, na verdade, a diplomacia brasileira, ela tem uma expectativa de conseguir tratar esse assunto do ministro Alexandre de Moraes, e não somente dele. Há notícias de que já se estuda o alcance dessas medidas da Lei Magnitsky, avançando até sobre o Procurador-Geral da República, até mesmo sobre o delegado Shor, ou seja, parece que existe um grupo que está sendo responsabilizado. E estuda-se, inclusive, as relações econômicas das esposas dos ministros, como você já tratou desse assunto na semana passada aqui com a nossa audiência. Essa tentativa da diplomacia de chegar a uma solução mais consensual, ela encontra alguns obstáculos que eu vou explicar para a nossa audiência. O primeiro obstáculo é o seguinte: é que nós temos um secretário de Estado, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, que é um latino. E esse latino, Paulo, ele tem vantagens e desvantagens. Qual seria a grande vantagem para o Brasil de ter um latino ali como
tocando as relações internacionais. É que nós latinos somos mais emotivos, mais emocionais, e poderíamos nos sensibilizar com algum apelo do governo brasileiro, no sentido de que o parceiro econômico, que o Brasil é um parceiro muito importante dos Estados Unidos e que o pessoal deve ir com calma nesse tipo de retaliação, como eles estão chamando. Porém, Paulo, nós não podemos esquecer que o anglo-saxão aqui, ele é muito mais racional e menos emotivo. E eu posso dizer o seguinte, é que o Marco Rubio, ele é metade anglo-saxão e metade latino, descendente de cubano, e eu creio que pelo que ele experimentou em Cuba e pelo que ele conhece do Foro de São Paulo, o sangue latino dele está dizendo, agora é o momento de avançar em cima de todo esse projeto de poder que foi feito na América Latina, que causou um estrago muito grande à família dele em Cuba, mas ele conhece o que acontece na Nicarágua, na Venezuela, nesse exato momento, e até nos outros países do entorno, Bolívia, Colômbia, etc. Então, esse momento é o momento em que nós temos Marco Rubio, por exemplo, não tendo ainda se encontrado diretamente com o chanceler brasileiro para tratar dos problemas. Inclusive, nós não temos um embaixador americano em Brasília ainda designado. Então você vê que não tem sido fácil esse início de governo Trump para a relação com o governo Lula. Tudo indica que o governo Trump vai empurrar com a barriga essa relação com o Brasil até as eleições de 2026 e 2027, e o mercado já começa a precificar uma alternância de poder no Brasil que deve ocorrer, tudo indica que deve ocorrer essa mudança, a grande possibilidade. Segundo aspecto, muito rapidamente, Paulo, é dizer que o nosso grupo profissional do Itamaraty conta com essa, vamos dizer assim, com o peso dessa relação comercial para sensibilizar os americanos. E aí entra o lado do pragmatismo anglo-saxão. Realmente aqui, Paulo, nos Estados Unidos, as relações comerciais entre os Estados Unidos e o Brasil são eminentemente privadas. É diferente de uma relação com a China, por exemplo, onde as empresas privadas, na verdade, são empresas estatais ou têm pessoas do Partido Comunista no seu board, no seu grupo diretivo. Aqui não. Aqui as empresas realmente são empresas privadas que investem no Brasil. E hoje, para que você tenha uma noção, Paulo, e a nossa audiência também, o peso do investimento direto dos Estados Unidos no Brasil é gigantesco, principalmente nas áreas sensíveis de serviços, de alta tecnologia. Os Estados Unidos hoje respondem de investimento direto no Brasil quase 30%. E a China, em contrapartida, responde por menos de 7%. E se a gente colocar tudo, colocando Europa, Estados Unidos, e vamos colocar Japão também, nós temos quase 70% dos investimentos diretos no Brasil vindo dos países de tradição democrática. Então, muita gente fala, Paulo, que nesse momento que nós estamos vivendo, pesaria na diplomacia que os Estados Unidos pensassem um pouco dizendo o seguinte, não vamos pesar muito a mão nessa retaliação, como está sendo chamada, e que na verdade é uma defesa até dos interesses americanos, de empresas americanas, para que a gente possa preservar a relação. Mas eu digo para você, Paulo, que a banda não toca muito bem assim, não. Aqui com Marco Rubio, nas relações internacionais, ele está pesando, obviamente, o interesse dos investimentos americanos no Brasil? Sim. Está pesando os investimentos de brasileiros nos Estados Unidos? Claro que sim. Mas os valores que esse governo Trump estão defendendo agora, eles falam muito alto, e a gente já tem visto isso nas rodadas na Europa, na Índia, em outros países que já estão se relacionando com o governo Trump, entendendo que o mundo está mudando e mudando muito rapidamente, Paulo. Veja bem, o Donald Trump não está testando os mercados. Ele sabe muito bem o que está fazendo. E o Marco Rubio também. Ele só nasceu nos Estados Unidos porque a família dele não suportou o regime comunista, socialista que havia em Cuba. E a família dele fugiu para os Estados Unidos nas mesmas condições que inúmeros cubanos chegam ali, via Key West, a bordo de boias de caminhão ou de barcos extremamente improvisados, perigosos, muitos morrendo, sendo comidos por tubarões, e tudo isso fica na memória dele, da deputada Maria Elvira Salazar
e ele sabe muito bem o que está acontecendo neste momento. E eu concordo plenamente com você, quando você diz que ele viu agora a hora de passar tudo isso a limpo. E aí quando você tem o exemplo do Nayib Bukele em El Salvador, essa turma fica ainda mais animada, né? Essa turma vê que é possível se combater as irregularidades, as corrupções e esses oportunismos que nós vemos acontecer principalmente na América do Sul. E por que não dizer o Brasil? Hoje de manhã, ouvindo uma rádio, né, eu percebi e discordei de muita besteira que estava sendo dita ali, né? Dentre elas, de que os ministros não estão nem aí para nada do que vai vir. Estão dando pouca importância, porque estão acreditando muito no poder da diplomacia brasileira e apostando também que vai haver uma divisão dentro dos Estados Unidos, como houve, segundo a versão dessas fontes, na Venezuela, quando havia um interesse econômico na Venezuela, uns apostando na perseguição, na destituição do governo atual e outros pedindo cautela. Disseram também que essa mesma divisão aconteceu no Canal do Panamá e por aí foi. Só que não é nada disso, né? E essas pessoas disseram que os ministros não estão acreditando que essas sanções virão, ainda no dia de hoje. E se elas vierem, que isso é a coisa mais normal do mundo, porque que importa ir para a Disney? Estão tratando da coisa ainda com essa história, com esse meme de Disney. Os ministros têm muitos interesses nos Estados Unidos, mas o foco não é apenas nos Estados Unidos. Lembrei hoje de manhã, e vou lembrar novamente agora, até mesmo para a Europa, Gerson, e você pode me confirmar isso, as redes hoteleiras, os ministros não terão onde se hospedarem, porque as redes hoteleiras, que são pan-regionais, ou seja, que são multinacionais, ou qualquer uma outra que tenha negócios ou interesses com o governo americano em receber hóspedes americanos, não poderão fazer negócio. E a rádio dizendo, não, eles não estão nem aí. Como bilhões de pessoas que não vão aos Estados Unidos, eles também não querem, não precisam, e vão tocar a coisa para diante como deve ser tocada, ou pelo menos como eles acham que deve ser tocada. Isso representa uma imaturidade gigantesca do ponto de vista da falta de conhecimento a respeito do que significa essa sanção, que é apenas a primeira, a Lei Magnitsky. Ela já é gravíssima, e quando eles perceberem a potência dessa sanção, já não vai mais haver tempo de voltar. No point return, ou seja, não vai mais ter ponto de volta. Os caras vão ser destruídos se deixarem esse tipo de coisa acontecer, se deixarem chegar a esse ponto das sanções virem. Por quê? Porque, veja, eles não ficarão apenas naquela pessoa específica e pronto, acabou. Vamos dar um castigo naquela pessoa e acabou. Não, os caras já estão pensando em estender as sanções para os familiares, esposas, filhos, amigos, compadres, padrinhos. E quando isso chegar a todo mundo e todo mundo vê que não tem mais por onde correr, não adianta apelar para o Tribunal Penal Internacional, Corte Interamericana, não adianta. Uma vez vindo, não tem volta. Não se trata com brasileiro nos Estados Unidos. É um mercado anglo-saxão, como você está dizendo. A coisa é outra, é diferente. E digo até mais, viu, Gerson? Tomando mais um tempinho, digo até mais, não sei se você concorda. Eu acho que o que está acontecendo hoje no Brasil é verdadeiramente um tabuleiro de xadrez. Quem der a melhor tacada ganha. Ou seja, nós não acreditamos piamente que os ministros chegarão às vias de fato, ou seja, a punição de um ex-presidente Bolsonaro. Como, por exemplo, os Estados Unidos não querem e não irão aplicar uma sanção aos ministros da mais alta corte se eles não condenarem o presidente. Essa é uma opinião, né, de quem está analisando isso aí. Então, veja bem, as sanções funcionam mais como se fossem um míssil interbalístico, intercontinental. Está apontado para cá. Se os caras quiserem ir adiante, serão detonados. Por outro lado, o que nós vemos aqui agora é um esforço gigantesco do ministro relator para chegar nesse momento
da condenação depender única e exclusivamente dele. Porque só assim talvez ele pense que seja uma moeda de troca. Ou seja, se vocês me punirem com a sanção, eu condeno ele aqui. E do lado de lá, se você condenar ele aí, nós detonamos você por aqui. Só que vai chegar no momento, né, Gerson, que a corda vai esticar de vez. Alguém vai ter que tomar uma decisão. E aí é que a gente vai ver onde é que vai parar essa situação toda, não é isso? O que você acha? Pois é. Primeiro, nós temos que ter maturidade, né, Paulo? Existe uma parcela desse imbróglio que é da responsabilidade do povo brasileiro, do Congresso Nacional, dos seus representantes, e nós temos um dever de casa gigantesco institucional para fazer. Nós estamos enfrentando uma crise e essa crise demanda que as nossas elites políticas, empresariais, acadêmicas e que o povo, com os seus melhores representantes políticos que tem, que elegeu, saiam dessa crise institucional. Esse é um problema interno. Por outro lado, quando você falou da notícia que você ouviu no rádio e que mencionou a Venezuela, nós não podemos esquecer que hoje, por coincidência, hoje o dia do nosso programa, dia 27 de maio, é o último prazo e que foi encerrada, ou seja, foi cassada a licença da Chevron operar na Venezuela. Isso retira do governo Maduro praticamente 25% da produção de petróleo, não só prospecção, comercialização, refino, ou seja, retira dólares da Venezuela, retira dinheiro de financiamento do regime. E nesse exato momento, tinha muita gente pensando, Paulo, que o governo Biden, que fez vamos dizer assim, aquele acordo para explorar o petróleo, continuar, porque foi pressionado justamente por esse lobby da Chevron e outros grupos americanos na Venezuela, veja que agora o Marco Rubio não voltou atrás. Houve o primeiro, claro, era fevereiro, ele deu mais um prazo de 30 dias, mas estabeleceu o prazo 27 de maio, acaba a licença da Chevron. E muita gente dizia, poxa, mas isso vai ser um prejuízo de quase 10% da produção mundial da Chevron, será que esse lobby não vai pressionar o governo Trump? Não, ele aumentou a produção de petróleo, de gás em outras regiões do país, inclusive no atual Golfo da América, que ele muda o nome de Golfo do México para Golfo da América, e não voltou atrás. Tudo leva a crer que o governo Maduro hoje entra numa nova fase, que inclusive vai reverberar para o Brasil, viu, Paulo? Porque o aumento de imigração, ou seja, daquelas pessoas chegando ali pelo norte em Pacaraima, vai aumentar se a deterioração da crise econômica, ou seja, da situação econômica na Venezuela, seguir o que aconteceu da outra vez com o setor petrolífero, antes do Biden dar esse refresco. Então agora nós temos um momento muito difícil. Então, quem faz essa comparação, Paulo, dizendo que o peso econômico da relação dos Estados Unidos com o Brasil, e realmente os Estados Unidos têm grandes investimentos no Brasil, mas a verdade é que esses investimentos diretos estão preservados, porque eu posso dizer que fazem parte da infraestrutura industrial brasileira de serviços, financeira, e não tem como ser mudado isso ou ser alterado isso muito significativamente. Porém, a política externa do governo americano hoje, ela está baseada na defesa, por exemplo, da liberdade de expressão, da liberdade jornalística. E nós estamos exatamente em um momento em que o governo federal e o STF estão juntos tentando acelerar aí o controle, a regulamentação das redes sociais, que traz a reboque algum tipo de censura. Isso vai pelo menos vai de encontro àquilo que justamente o governo Trump está pressionando a Grã-Bretanha e a Europa para que reveja. Então você veja que o momento, Paulo, é um momento em que o Brasil realmente se coloca não só na questão da defesa da liberdade de expressão, mas no ataque mesmo aos direitos humanos. O que o ministro Alexandre de Moraes está sendo acusado aqui nos Estados Unidos, ele diz respeito aos interesses de cidadãos americanos, pessoas que estão sob a jurisdição dos Estados Unidos, empresas americanas, e não necessariamente interferindo na política interna do Brasil. Esse é o dever de casa nosso, de brasileiros, que temos que resolver essa situação de hipertrofia do STF e ir avançando sobre o legislativo e o executivo. Isso é um problema nosso. Agora, você tem toda a razão. A presença do Eduardo Bolsonaro aqui, que agora está sendo ameaçado até de uma retaliação, de uma perseguição, na minha avaliação e de quem mora aqui nos Estados Unidos, Paulo, me dá a impressão de que o PGR, ele chutou o pau da barraca, ou seja, ele viu que ele vai ser alcançado por essas sanções
e resolveu dizer o seguinte: bom, aquele mise-en-scène que eu fiz quando o Eduardo Bolsonaro disse que ficaria aqui nos Estados Unidos, e ele logo depois disse, não, podia ter vindo, nós não íamos caçar o passaporte do Eduardo. E agora ele volta atrás e diz que foram reiteradas, ou seja, que o Eduardo Bolsonaro está sendo alguém que está insistindo em cometimentos de crimes. Opa, peraí, se lá atrás ele disse que ele podia voltar, que não ia ser pego o passaporte dele, agora está dizendo que ele está sendo alguém que está reiteradamente cometendo ilegalidades. Então você veja que o Paulo Gonet parece que ele se jogou de cabeça no time, ele vai afundar junto com o barco. Teoricamente é um grupo que tem segurança, mas eu vou te dizer algo. Sabe o que eu estou mais curioso, Paulo? Não é nem tanto quais sanções diretas a esse grupo, a esse time, que pode ter ali o Chor, pode ter o PGR, ou mais alguém, talvez os ministros ali, os desembargadores que trabalhavam com o Alexandre de Moraes. Não é bem isso. Sabe o que eu estou mais interessado? É no trabalho que foi travado, infelizmente, no Brasil, quando os auditores fiscais chegaram nas contas de alguns ministros da Suprema Corte, inclusive o próprio ministro Gilmar Mendes. O que eu estou mais interessado é que esse trabalho que está sendo feito pelo Departamento de Justiça aqui, junto com o Departamento de Tesouro, que estão chegando à conclusão, ao alcance, até onde vão essas sanções, eles estão fazendo o rastreamento das contas e das movimentações financeiras dos familiares. E aí, Paulo, é que eu acho que talvez nós, no Brasil, possamos nos beneficiar dessa investigação. Por quê? Porque nós gostaríamos muito de ver os ministros da Suprema Corte explicando como que salários tão reduzidos como ministros estão sendo correlacionados a patrimônios gigantescos em escritórios de advocacia em nome das esposas, de filhos, de parentes, etc. Esse esquema no Brasil, Paulo, todos nós já conhecemos. Lamentavelmente, isso se tornou meio banal. Aqui no Brasil, nós praticamente aceitamos o fato de que juízes da Suprema Corte e até do STJ tenham escritórios de advocacia que militam, que trabalham em causas bilionárias que serão julgadas pelos próprios parentes. Só que isso, Paulo, agora está sendo rastreado pelo sistema americano para poder descobrir o alcance desse tipo de ação da Lei Magnitsky. E aí, Paulo, é que eu digo para você, talvez a gente chegue até em situações da CBF, do futebol, que a gente descobriu agora que nós temos ministros da Suprema Corte envolvidos, talvez a gente chegue em questões que vão ser remetidas ali a 2022, quando a USAID colocou dinheiro no Brasil, e a gente percebe que esse dinheiro chegou à FGV, por exemplo, que também tem implicações em várias atividades de ministros da Suprema Corte, do STJ. Então, pode ser, Paulo, que por um meio diverso, ou seja, por um meio diferente, o nosso sistema brasileiro possa ser confrontado com algo que é imoral e que deveria, nós mesmos brasileiros, não aceitarmos isso. Mas parece que o mundo todo acha um absurdo isso que no Brasil acontece, menos os brasileiros, né, Paulo? Ô Gerson, o Brasil não aceita isso, né? Isso só acontece por culpa de um Senado frouxo, um Senado com uma rabiola gigantesca, com rastros para tudo quanto é lugar, uma Câmara que está aí também cheio de problema, né? Ou seja, os caras têm uma capivara, uma lista criminal gigantesca, e aí é muito simples, né? Ninguém toca, você via o que acontecia antes na gestão do senador Rodrigo Pacheco. E agora com Davi Alcolumbre. Os caras dão proteção total e aí o pessoal nada de braçada. Mas o brasileiro, não, o brasileiro está vendo, o problema é que o brasileiro não consegue resolver isso sozinho. Só tem uma chance de resolver isso, nas eleições. Só que nas eleições o brasileiro agora está desconfiado, depois de tudo isso que aconteceu. Então precisávamos de alguma coisa que desse mais segurança para o brasileiro na hora de escolher os seus representantes. Talvez, quem sabe, né, um voto auditável, com fiscalização, né, de todos os partidos, alguma coisa que desse mais segurança, como eu estou dizendo, para o eleitor brasileiro. O caso das esposas dos ministros é um caso clássico disso que nós estamos falando, em termos de exemplo. O Senado deveria agir e proibir esse tipo de coisa, porque realmente é uma imoralidade que escancara
essa vergonha nacional. Ou seja, todo mundo sabe como é que, se você tem um caso na Suprema Corte que está sendo julgado e a advogada desse caso é esposa do ministro que vai julgar, isso não poderia acontecer de maneira alguma, mas no Brasil acontece. E o brasileiro comum vê uma situação como essa, reclama, fica indignado, mas o Senado, que deveria agir, não age. A OAB, que deveria se pronunciar sobre isso, também não se pronuncia. E aí você vê situações como essa da ministra das Relações Institucionais do governo brasileiro, a Gleisi Hoffmann, dizendo que não vai admitir a interferência de outra força, de outro lugar, de outro país na soberania nacional. Mas é por isso que as pessoas pedem ajuda, porque não conseguem resolver com as suas próprias forças dentro do território brasileiro. E acontece esse tipo de situação onde um deputado licenciado faz uma campanha como essa nos Estados Unidos pedindo ajuda e esclarecendo os fatos, mostrando tudo isso que está acontecendo de errado no Brasil. Aí fica todo mundo reclamando. Mas se não é assim, como é que o Brasil muda, Gerson? Como é que o Brasil avança? Não tem jeito. E, de novo, você concorda com a posição do jurista André Marcília, que ele faz uma série de contestação aí com relação... Aliás, contestação não, né? Ele mostra ali claramente que os argumentos apresentados nessas narrativas, né, do sistema, eles são inteiramente falhos, né? Quando ele diz que, poxa, como é que você não pode pedir um impeachment, né, de um ministro da Suprema Corte, sendo que isso está na Constituição? Se você não pode ir para fora do país e pedir ajuda, você também não pode recorrer a um Tribunal Penal Internacional, um TPI da vida. Então, veja bem, o pessoal está aí com narrativa, né? Está com narrativa, o pessoal está esperneando, porque é a única forma de defender, né, essa bolada toda, esse mundo maravilhoso em que eles vivem, né? É só assim, essa é a única maneira. Pois é, Paulo, mas você veja que o Marcília levanta, a nossa audiência hoje, e graças às redes sociais, é bem verdade, nós sabemos que há uma certa hipocrisia nesse assunto e até, de certa maneira, não só o cinismo, a hipocrisia, mas má fé. Veja, eu vou dar o exemplo até da Gleisi Hoffmann que você levantou. Eu me lembro da Gleisi Hoffmann dando uma entrevista para a Al Jazeera, e veja que eu trabalhei com a Al Jazeera no Haiti. E aí eu nem conhecia essa rede de televisão, se eu não me engano a sede é no Catar, mas eles têm uma audiência muito grande no mundo árabe. E me chamou a atenção que a Gleisi Hoffmann, na época, ela fez uma entrevista concitando aos países árabes a se levantarem, a apoiarem de alguma maneira as denúncias que ela e o partido dela faziam no exterior, na Europa, inclusive foi à Europa também fazer essas denúncias sobre a prisão do presidente Lula à época, que ela atribuía como uma perseguição política, inclusive acusando de lawfare, ou seja, de uso da justiça para perseguição política, querendo impedir que o presidente Lula concorresse. Veja que você pega esse discurso, ele encaixa perfeitamente nesse momento agora. Então, o mínimo que se esperaria era uma coerência de dizer, olha, nós no passado fizemos isso, agora a direita, pela primeira vez, diga-se de passagem na história brasileira, que a gente tem essa oportunidade de ver uma articulação, porque isso é típico da esquerda. A esquerda tem no seu DNA o movimento internacional, o movimento comunista internacional, a internacional socialista. Lembra, inclusive do Alckmin, naquele momento de constrangimento, ele ali participando de uma cerimônia em que o hino da Internacional Socialista foi tocado, ele ficou ali meio desconfortável, mas depois ele gritou um Lula, Lula, tal. Então, aquela imagem meio ridícula, né, que a gente viu ali do Alckmin, isso mostra que, na verdade, a social-democracia, o socialismo, eles têm uma ancoragem internacional, trabalhadores de todo mundo univos, então tem toda uma pegada de uma articulação internacional. Já a direita, os conservadores, eles não trabalhavam dessa forma, até que a gente tem esse movimento que está acontecendo hoje, e é bem verdade, liderado pelo presidente Trump, sim, por um grupo, nós temos o CPAC hoje acontecendo
Coreia do Sul, acontecendo na Europa, no Brasil, na Argentina. Eu fui ao CIPEC na Argentina, fui a vários CIPECs aqui nos Estados Unidos, e o Brasil agora já tem os CIPECs acontecendo, que são movimentos conservadores que não existiam, Paulo. Há pouco tempo atrás nós não tínhamos essa articulação. Então agora que o Eduardo vem aos Estados Unidos, junto com o Paulo Figueiredo e outros, a bem da verdade, eu vou te dizer para você, eu fui a Washington com vários deputados e sabe o que eu descobri? Eu descobri que um grupo de líderes de ONGs, inclusive com parlamentares de esquerda, tinham vindo aos Estados Unidos conversar com Bernie Sanders e vários líderes democratas antes das eleições de 2022. Eles fizeram mais ou menos aquilo que o ministro Barroso confessou, dizendo que pediu ajuda aos Estados Unidos, e quando ele era o presidente do TSE. Pois é, esse grupo veio aos Estados Unidos e fez exatamente aquilo que eu estava fazendo com esses parlamentares, indo ao Congresso, conversando, buscando apoio. Então isso, Paulo, que eles agora dizem que está relativizando a soberania do país, eles mesmos sempre praticaram de buscar apoio internacional. Então eu acho que isso é de um cinismo e que, na verdade, a nossa população hoje percebe. Os eleitores do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, eu tenho certeza disso que eu vou te falar. Quem votou no Eduardo Bolsonaro gostaria de vê-lo ali na Câmara dos Deputados, trabalhando, defendendo as razões por que votaram. Ele foi o deputado federal mais votado lá em São Paulo. Agora, quando ele fica aqui nos Estados Unidos e faz esse trabalho que ele está fazendo, eu te garanto que nenhum eleitor do Eduardo Bolsonaro se sente defraudado. Pelo contrário, ele diz, agora ele está avançando em cima das pautas que eu gostaria com muito mais efetividade. Então eu digo para você, Paulo, eu vi esse filme acontecendo em várias ocasiões, mas agora que eu moro aqui nos Estados Unidos e estive no governo Biden, aliás, estive no governo do Obama, vi a transição para o governo Trump 1, vi a transição do Trump para o Biden, agora de Biden para Trump. Durante todo esse período, eu posso te afiançar que quem tinha mais presença e interlocução no exterior aqui nos Estados Unidos era a esquerda. E agora, surpreendentemente, a direita começa a fazer essas articulações com a Europa, com o Chega em Portugal, que com certeza, com esse aumento de cadeiras agora, ele passa a ser a segunda maior força política em Portugal. Isso que está acontecendo na Itália com a Meloni, o que está acontecendo na Suécia e até na Grã-Bretanha com o Brexit, tudo isso que a gente está vendo acontecendo no mundo, vai chegar no Brasil, Paulo. Nós tivemos a experiência de 4 anos de Paulo Guedes e Bolsonaro, e essa experiência não foi, vamos dizer assim, enterrada. Ela foi interrompida. Eu quero crer que nós retomaremos a senda, o caminho que nós precisamos. Tomara que com um pouco de ajuda aqui institucional dos Estados Unidos, com certeza. Esse trabalho que o Eduardo está fazendo aqui, o PGR, quando dá esse tiro no pé, na minha avaliação, quando ele assume, quando ele veste a carapuça agora, que ele acusa o Eduardo Bolsonaro, na verdade, a imagem que ele está passando aqui nos Estados Unidos é dizer o seguinte, olha, o Eduardo tem razão, essas acusações que ele está fazendo aqui procedem. Veja como está o lawfare no Brasil nesse momento, Paulo. Pois é, rapaz, eu disse isso hoje de manhã e vou repetir agora, né? Tá faltando assessor. Ou então eles estão ignorando os conselhos dos assessores, porque não é possível que essa turma não esteja vendo tudo isso. E você lembrou uma coisa muito importante, né? O próprio ministro Barroso confessou isso, né? Ele foi ao exterior em 2022 pedir a interferência de um governo estrangeiro na soberania brasileira, ou seja, num assunto interno do Brasil. E aí, não seria a mesma coisa? Claro que seria. Na época, quem era o governador do país, o presidente, era outra pessoa que não o que está aí hoje. E o presidente do Supremo agiu dessa maneira. Então, estaria na mesma situação. Mas já que nós estamos falando do internacional, Gerson, vamos passar para o nosso último tema do programa de hoje. É o seguinte, o mundo caminha para uma encruzilhada geopolítica e o Brasil não vai poder mais continuar em cima do muro, não vai. As tensões entre Israel e Irã voltaram a escalar com intensidade e, embora ainda não haja uma data oficial para um ataque israelense, fontes de inteligência ocidentais já indicam que Jerusalém considera ações militares contra instalações nucleares iranianas. A resposta de Teherã, como era de se esperar, promete ser devastadora.
E nesse cenário, outras potências começam a ser puxadas para o tabuleiro. A Rússia, embora historicamente alinhada ao Irã em diversas frentes, está em posição delicada. O esforço militar contínuo contra a Ucrânia esgotou recursos estratégicos, principalmente após os intensos ataques com drones contra a infraestrutura crítica em território ucraniano. Moscou tem poder diplomático, é verdade, mas pouca margem operacional agora, o que a torna uma aliada ruidosa, mas não confiável para uma reação em larga escala. Já a China, por outro lado, entra no jogo com outro fôlego. Pequim tem interesses diretos na estabilidade da região, mas não por princípios morais, mas por rotas energéticas e projetos como a nova Rota da Seda, que passam por territórios sensíveis. O apoio ao Irã, seja logístico, financeiro ou por retaliações indiretas contra o Ocidente, não está fora de cogitação. A China já mostrou que não hesita em desafiar os Estados Unidos quando isso serve à sua agenda expansionista. E aqui entra o Brasil. O governo Lula terá de se posicionar, e bem rápido. A política externa brasileira não vai mais poder se esconder atrás de generalidades sobre multipolaridade ou mediação diplomática. Conversa fiada. Num cenário em que os Estados Unidos e seus aliados apertam o cerco contra regimes que ameaçam a estabilidade internacional, o Brasil vai precisar decidir, querendo ou não, ou permanece no campo das democracias ocidentais, com quem ainda mantém laços comerciais sólidos e interessantes, geoestratégicos, evidentes, ou vai flertar com o eixo formado por China, Irã e Rússia. Já imaginou o lado errado dessa história? A depender da escolha, o que sobra para o Brasil pode ser mais do que retaliações diplomáticas. Pode haver sanções comerciais, isolamento em fóruns estratégicos, bloqueios tecnológicos e desconfiança no cenário internacional. Em vez de ser um país respeitado por sua neutralidade inteligente, o Brasil corre um sério risco de ser reconhecido como um cúmplice hesitante de regimes autoritários e desestabilizadores. O tempo para a ambiguidade acabou. Em um mundo cada vez mais polarizado, quem não escolhe um lado é escolhido pela consequência. E se o Brasil errar de lado, seja por ideologia, conveniência ou ilusão de neutralidade, o custo político e econômico poderá ser irreversível. Gerson Gomes, isso é um assunto também que você conhece demais. Como é que você vê essa situação em que o governo Lula está metendo o Brasil? Vamos lá, esse é um assunto complexo, mas que eu vou tentar reduzir aqui, ou pelo menos começar, porque eu acho que a gente pode endereçar esse assunto em uma série de programas, não querendo esgotar o assunto hoje, mas eu vou levantar a bola para você e a nossa audiência refletirem sobre isso. O Donald Trump, nesse segundo mandato dele, Paulo, ele coloca uma componente completamente diferente como prioritária em relação aos governos americanos anteriores. Como eu já falei e já tive a oportunidade de falar, e eu vou voltar a esse assunto hoje, até então, a política externa dos Estados Unidos ela era eixada em uma filosofia que era comandada por uma visão bipartidária que tinha a indústria de defesa como carro-chefe. Então você colocava bastante dinheiro na indústria de defesa, vendia armamentos para o mundo todo, colocava a presença militar dos Estados Unidos garantindo as cadeias e os transportes, seja aéreos ou marítimos, no mundo todo, e com essa presença militar dos Estados Unidos, toda a globalização foi montada, em que você, de fato, internacionalizou todas as cadeias logísticas e de comércio internacional com a presença dos Estados Unidos, estabelecendo isso que foi chamado por muitos como a Pax Americana. Tudo bem, isso realmente você coloca um dinheiro na indústria de defesa, aquilo depois migra para o setor privado, comercial, e a gente tem os exemplos desde o GPS até os nossos aparelhos celulares, toda a criptografia, tudo que existe no meio civil hoje de alta tecnologia migrou
em algum momento da indústria de defesa para o setor civil por causa desses grandes investimentos. Isso funcionou durante um tempo. Qual é a diferença do governo Trump para os governos passados das últimas décadas, que tiveram essa harmonia entre os newcons, os neoconservadores, como se diz aqui nos Estados Unidos, que tinham uma presença bipartidária, e agora a política do presidente Trump? Quando ele fez o discurso na visita agora ao Golfo Pérsico, ele fez um discurso na Arábia Saudita, depois ele repetiu ali no Catar, também nos Emirados Árabes Unidos, dizendo que essa política externa do governo americano, baseada naquilo que aconteceu na invasão do Iraque e até mesmo no Afeganistão, ele mudaria. Ou seja, a prioridade do governo Trump agora não era o setor militar, e sim a expressão econômica, que, claro, traz a reboque o setor militar também. Mas por que isso é diferente? Eu faço essa introdução nessa sua provocação. Porque o Brasil, Paulo, ele tem condições, sim, de jogar um jogo inteligente, ao contrário até do que você me provocou, de que o Brasil terá que escolher um lado nessa agora nova, vamos dizer assim, uma nova era do que seria a Guerra Fria, sendo que agora o presidente Trump diz o seguinte: não, eu não vou mais jogar no campo militar contra a China, porque a China, me fale algum exemplo no mundo onde a China realmente usou a expressão militar para confrontar os Estados Unidos. Não tem. Nós não temos esse exemplo. Porém, a China vinha ganhando a guerra geopolítica, e o Trump reconhece isso no campo econômico. Então ele diz assim: opa, peraí, quer dizer que 70% dos nossos insumos farmacêuticos vêm da China? Quer dizer que as cadeias logísticas de contêineres estão na mão das empresas chinesas? Quer dizer que a China domina toda a marinha mercante praticamente do mundo hoje, que faz a logística de transporte dos insumos de eletroeletrônicos aqui para os Estados Unidos? Opa! Se a gente está jogando na área militar e os chineses estão vencendo na área econômica, vamos para o campo econômico. E eu faço essa provocação porque o Trump está jogando com uma habilidade gigantesca, trazendo investimentos aqui para os Estados Unidos e chamando o mundo todo para renegociar a questão direta entre os países, até passando por cima dos blocos, dos organismos multilaterais, e ele vai à negociação direta e está redesenhando o comércio internacional. Por quê? Porque ele tinha a carta, como ele diz, que eles são, aqui nos Estados Unidos, o maior mercado consumidor importador do mundo. Então veja que esse momento, o Brasil, Paulo, e esse é o que eu lamento, o Brasil não precisa agora escolher um lado, pelo contrário, o Brasil hoje ele está numa posição em que o Lula e o governo do PT é que estão defasados da realidade. Porque qual é a realidade do Brasil hoje? O Brasil, ele é um dos poucos países do mundo que consegue jogar nessa disputa geopolítica, jogar bem. Por quê? Você pega, por exemplo, investimentos diretos, como eu falei no início do programa. Se você pegar os investimentos diretos da China no Brasil hoje, estão ali na ordem de 15% de tudo que a gente recebe. Mas se você colocar os Estados Unidos e a Europa, você vai chegar a quase 70% de tudo de investimento direto que a gente tem no Brasil. Então, significa o seguinte, esse medo que muita gente fala, porque a China vai comprar o Brasil. Nós estamos num momento em que os chineses querem avançar e para a gente interessa alguns setores que eles coloquem dinheiro, mas nós não podemos nos vender, nós não podemos nos submeter, nós temos que fazer a relação comercial. Você veja aqui os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos têm uma presença de investimentos chineses muito grande. Há uma codependência com a China muito grande. Os investidores americanos botaram muito dinheiro lá via Hong Kong na China. E agora eles têm que reverter isso num processo que vai demorar 10, 15 anos. E o Brasil? O Brasil é um dos poucos países do mundo que é superavitário com a China, mas ele tem uma relação com os Estados Unidos e com a Europa extremamente boa, em que a gente, inclusive com os Estados Unidos, nós somos só um pouquinho só deficitários na relação, ou seja, o Trump, quando não colocou a gente naquela relação da guerra tarifária, foi por quê? Porque ele olhou para o Brasil e falou, olha, a balança comercial com o Brasil está bem equilibrada, está legal, está bem. Então nós temos possibilidade, Paulo, se a gente tivesse um governo que não quisesse jogar a gente no colo da China, no colo do Irã, não quisesse ter um alinhamento com grupos terroristas, com ditadores, nós poderíamos estar surfando essa onda como talvez um dos países que melhor poderiam se beneficiar dessa guerra geopolítica entre Estados Unidos e China. Por quê?
Porque o nosso produto, ou pelo menos a nossa contribuição nessa disputa, que é basicamente alimentos e energia, onde nós somos preponderantes, onde o mundo olha para o Brasil e fala, opa, esse é um player importante que a gente não pode abrir mão, são duas áreas que a gente pode jogar em que não nos coloca no conflito. Por quê? Porque nós precisamos produzir um excedente de alimentos e nós temos um excedente de energia e nós temos uma produção interna e uma população interna compatível. Então a gente pode jogar esse jogo. Só que, Paulo, infelizmente, quando a gente vê, por exemplo, o presidente Lula indo à China, quando ele falando do BRICS sobrepujar o dólar, quando ele dá apoio aos grupos terroristas como o Hamas, o Hezbollah, quando ele se manifesta e manda o vice-presidente à assunção de um presidente no Irã, quando ele recebe 2 navios de guerra do Irã no Brasil, todas essas demonstrações são demonstrações de política externa que eu vou te dizer, estão descoladas da realidade do Brasil. A realidade do Brasil, da sua população, dos investimentos, da sua indústria, dos seus serviços, da área de tecnologia, ela é uma realidade ocidental, ligada aos Estados Unidos e Europa. Não adianta ele querer ligar o Brasil à Rússia, China e Irã, porque isso é sonho, é devaneio petista. E, infelizmente, Paulo, esse devaneio está nos atrasando. Nós vamos perder quase mais uma década, porque poderíamos estar decolando com Bolsonaro e Paulo Guedes, infelizmente, por uma série de razões que eu não vou falar aqui agora, mas a nossa audiência sabe muito bem. O fato é que hoje o Brasil perde uma oportunidade, Paulo, não de escolher um lado, mas de ter a oportunidade de jogar com os dois lados em grande vantagem. Por quê? Porque está no Ocidente se beneficiando dos investimentos e das parcerias, mas ao mesmo tempo ele tem uma produção de alimentos que a China não pode prescindir, ela precisa. Então nós temos uma grande vantagem que infelizmente nós estamos perdendo a oportunidade de surfar essa onda que está passando aí na nossa frente, Paulo. É verdade. Mas você mesmo disse, a culpa disso é dos devaneios, né? Os caras não estão sabendo jogar esse jogo, não estão observando as oportunidades porque estão ligados ideologicamente. Eles agem como se vivessem lá, porém falando português. Gerson, olha, valeu demais, chegamos ao final desse nosso bate-papo. O bom é que nossa semana será curtinha, né? Porque sexta-feira você está de volta, se Deus quiser. Grande abraço, viu, Gerson? E obrigado. Obrigado, Paulo. E como eu falei, é uma levantada de bola. Esse é um assunto que nos remete a vários setores. Cada um dos setores tem as suas peculiaridades, mas eu digo para você, a gente tem toda a chance de virar a década de 30 sendo uma década de ouro para o Brasil. Mas para isso a gente tem ali a eleição de 2026 e essa presidência ali 27 até 30, que é uma presidência muito importante, principalmente um Senado Federal que pode virar esse jogo. Temos esse dever de casa. O Trump vai dar uma ajudazinha, eu tenho certeza, o Marco Rubio também, mas a gente tem um dever de casa aí grande, gigantesco para fazer. Paulo, até sexta-feira, se Deus quiser. É isso aí. Vai ser difícil pra caramba, mas é possível. Grande abraço, Gerson. Legal, e nós ficamos por aqui com esta edição. Se você gostou, eu peço que se inscreva em nosso canal, nos dê um like e compartilhe o máximo que você puder, porque é muito importante pra gente. Ok? Muito obrigado novamente por ter chegado até aqui e lembro que amanhã ao meio-dia nós estamos ao vivo, aqui, no mesmo lugar, no Mundial Telenotícias. De novo, um forte abraço e até lá.